Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Aldineide, linda, amo muito. Carol, Gisélia, Roberto, olá. Sabrina. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a doutora Angélica para a gente iniciar. A doutora Angélica está entrando. Boa noite, Kênia. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Que saudade! Tudo bem? Tá me Saudade ouvindo de bem? todos, na verdade. Vamos lá, É o pessoal está verdade. entrando. Oi, E aí, Angélica, gente. como é que estão as coisas aí em Miguel Pereira? Gente, a doutora Angélica é de Miguel Pereira e Isso. aqui no Rio, capital, as coisas estão bem duras. Aí, Miguel, como é que tá? Bom, estamos em quarentena, né? Porém, algumas situações estão começando a modificar. Alguns atendimentos a gente consegue fazer, porque a cidade é pequenininha, então a gente consegue manter um controle melhor. Luana, Mas quem puder, a gente pede muito isso para ficar em casa, sair só em casos extremos. O uso de máscara agora é obrigatório, tanto Miguel Pereira quanto Partido Alferes, então isso aí é primordial. Enquanto isso, a gente é, vai colocando conhecimento, né? isso aí. Bom, Angélica, eu vou iniciar apresentando, tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muitos amigos aqui, eu estou vendo, muitos colegas, amigas, o pessoal da pós, ex-alunos da pós. Muitíssimo obrigada a vocês, tá? Então, a gente veio falar aqui de um assunto muito interessante, que é muito pouco falado, tá? Muito pouco discutido, que também tem pouca literatura científica, tá? E isso é uma das coisas que chamou a atenção da doutora Angélica, tá? Para mim, é uma honra ter participado do TCC dela lá da pós-graduação. A doutora Angélica foi minha aluna na pós-graduação. Para mim foi maravilhoso. E antes também a gente teve contato na extensão, né, Angélica? E É. ela resolveu fazer um TCC na pós, junto com a doutora Sandra Ferreira, sobre essa questão da atuação da fisioterapia pélvica nas mulheres transgênero, tá? E aí elas apresentaram um excelente estudo de caso lá para gente, e aí começou a despertar esse interesse aí em buscar mais sobre a atuação da fisioterapia pélvica em mulheres transgênero, né? E é mais uma área aí aberta para fisioterapia pélvica, né? Muito importante essas pessoas terem o nosso apoio aí, tá contando com o nosso tratamento, tá? Então, estima-se hoje é, mais em torno de 25 milhões, né, de pessoas que se identifiquem como transgênero, tá? E já são feitas, né, aqui no Brasil, as cirurgias, tanto no privado quanto no SUS, a cirurgia para a mudança de gênero, que se chama redesignação sexual, cirurgia de redesignação sexual, né? É. Mas foi a partir de 2008
que começou de fato no Sistema Único de Saúde, no SUS, tá? Então, voltando à doutora Angélica, é uma honra estar aqui, é uma honra ainda mais poder hoje estar participando aí da orientação do projeto dela para o mestrado, que é dentro dessa temática. Então, foi por isso que a gente resolveu fazer essa live, tá? Por conta desse projeto e do trabalho que ela vem fazendo com esse público, tá? Que é muito interessante, e eu a convidei para falar para vocês, tá? Então, eu vou passar a palavra à doutora Angélica para ela se apresentar e falar a formação dela, tá? Para vocês, quem ela é e o que ela está fazendo. Então, é com você, Angélica. Tá bom, obrigada, Patrícia. É uma honra extrema ter recebido esse convite. É uma admiração muito grande que eu tenho por você, pelo Fábio, enfim. Eu sou formada em fisioterapia pela Universidade de Vassouras. Acabei a formação e mergulhei nesse mundo da fisioterapia pélvica, ou seja, eu não fiz outra formação a não ser fisioterapia pélvica. E uma outra coisa que eu gosto muito é a questão da disfunção sexual. E para tratar a disfunção sexual, eu achei que seria assim muito importante eu fazer uma formação também em sexualidade humana, porque para a gente tratar uma questão de disfunção, é muito importante a gente entender como que funciona a questão funcional. Então, eu fui um pouquinho mais a fundo e fiz uma pós também em sexualidade humana. E a questão da parte de transgênero foi uma ideia da Sandra Ferreira. Quando a gente estava terminando para fazer o TCC da pós, ela chegou para mim e falou: Angélica, tem uma possibilidade da gente ir para o IED, que é onde acontece todo o tratamento, e você quer fazer parte comigo dessa pesquisa? Falei, não, lógico, sempre tive um interesse muito grande, assim, porque é um universo que muita gente comenta, fala, mas ninguém vai a fundo. Tanto que é muito difícil na literatura a gente encontrar os artigos científicos. E a gente começou, ela teve o contato direto com o diretor do hospital. Tivemos uma abertura muito grande, tanto a doutora Amanda, a endócrina lá também, e a diretora do setor, que é a doutora Karen, que recebe a gente assim uma gratidão enorme. E a gente atende no setor de disforia de gênero e recebe essas mulheres lá para os tratamentos que elas até então não conheciam. E muitos médicos também ainda não conhecem que a fisioterapia consegue fazer esse tratamento com elas. Ok. Então, vamos lá. Então, Angélica, explica então para todos o que é uma pessoa transgênero. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa transgênero é aquela que nasce com o sexo biológico, masculino ou feminino, porém ela não se identifica com esse sexo biológico. No caso, a gente vai focar na mulher transgênero, eu vou falar mais da mulher. A mulher é um homem, ele nasce com sexo masculino, ele vai se despertando para o lado mais feminino do que o masculino, e nesse desenvolvimento sexual dele, ele vem as características mais femininas. Então, começa a ter, mais para a adolescência, essa descoberta maior, porque aí vem os hormônios, então cria-se uma dificuldade enorme em aceitar aquele corpo que ela tem biologicamente. Então, ela é procurada, ou em primeiro momento, ela tem que se passar por uma consulta psiquiátrica, porque é o psiquiatra que dá o diagnóstico de ser ou não uma pessoa transgênero. Então, a partir desse diagnóstico do psiquiatra, aí sim vem as transformações para a característica que essa pessoa quer ter como afinidade para ela.
Respondi. Toda mulher, tem uma pergunta aqui, toda mulher trans precisa do fisioterapeuta, da fisioterapeuta? Bom, na verdade, não necessita. Porém, seria muito bom que se passasse pela fisioterapia. Porque aqui no caso a gente está falando da mulher trans operadas. Aí sim a gente vai falar um pouquinho mais à frente Pós-operatório, né? do pós-operatório. É. Mas assim, se a gente conseguisse trabalhar num pré-cirúrgico, eu acredito que teria um efeito maior. Só que já está sendo difícil a gente trabalhar no pós-cirúrgico. Então, a gente está começando a caminhar para o trabalho no pós-cirúrgico. Então, na verdade, não é todas as mulheres que precisam passar pela fisioterapia. Mas o ideal seria que passasse. Ok. E como que é o tratamento a uma mulher transgênero? Como é que isso funciona? Então, em primeiro momento, como eu falei, precisa passar pela consulta do psiquiatra. É feito por uma equipe multidisciplinar, né, que é um psiquiatra, o médico endocrinologista. Aí, se for passar pela cirurgia, vai entrar o médico cirurgião também, porque nem todas as mulheres transgênero elas querem fazer a cirurgia. Muitas delas optam por não fazer cirurgia. Querem fazer a transição, querem ser femininas, aparência feminina, mas não querem passar pela cirurgia. E aí tem a questão da hormonização, que é feita pelo médico endócrino especialista na área. Lá no IED nós temos a Amanda e a Karen, que elas fazem toda essa parte. É bom de ser falado que as mulheres transgênero que querem fazer essa transição, que não façam essa transição de forma sozinha, sem um acompanhamento do médico específico. Porque muitas delas começam a fazer o uso de anticoncepcional, então ali não tem aquele acompanhamento adequado, porque tem diagnósticos nem todas as mulheres podem passar pela parte hormonal. Então tem que ver, tem que ser feito exames para isso, tudo tem que ser acompanhado. Desde a parte psicológica, psiquiatra e a endócrino. Vamos lá. O professor Roberto Dias, tudo bem, Roberto? O professor Roberto fez uma pergunta aqui. A disfunção, ela tem uma característica mais hormonal ou psiquiátrica? Você sabe responder, Angélica, isso pra gente? A disfunção, Tem. no caso, a disfunção da mulher pós-cirúrgica, né? Acredito que ele tenha perguntado com essa relação do pós-cirúrgico. Isso. No pós-cirúrgico, a gente está assim, em pesquisas, porque dentro da literatura a gente não tem assim, tanta coisa. Aliás, não tem praticamente nada definindo isso. Mas o que a gente vê são as questões dessas disfunções em questão de dor. Então, eu acredito muito na questão das cicatrizes que ficam ali, porque elas têm que fazer toda uma estimulação para que esse canal, que É uma neovagina, né? que eles falam de uma neovaginoplastia, ele tem que ser estimulado por dilatadores para que não seja fechado. E essa estimulação é feita por elas em casa após a cirurgia. A proposta da fisioterapia é que essa dilatação e essa conscientização, toda a questão de acompanhamento, tem um fisioterapeuta ali acompanhando, para que não haja essa questão da disfunção. Eu acredito muito na disfunção relacionada à cirurgia, às questões das cicatrizes ali. E também por Entendi. conta dessa musculatura, dessa neovagina, não ser lubrificada normalmente, porque ela, a partir do. A gente trabalha assim, pelo menos na minha pesquisa, as técnicas vão ser de inversão peniana. E a inversão peniana, ela não tem a lubrificação mesmo desse canal. Então, elas têm que fazer o uso de lubrificação, um outro tipo de lubrificação, um lubrificante, que a gente até indica muito óleo de coco para elas também.
Entendi. Ele pergunta aqui o seguinte: qual seria a abordagem pré-cirúrgica? Se houvesse uma abordagem pré-cirúrgica da fisioterapia, né? Qual seria? A gente tem algum estudo já relacionado? Acredito que não, que a gente não tem nem em relação ao pós, né? Mas o que seria proposto inicialmente? Ó, eu até pesquisei bastante sobre isso. Não encontra-se nada assim específico dizendo o protocolo é assim que deve ser feito, deve ser estimulado esse períneo, como deve ser feito isso, E a mas gente ainda não tem nada, né? não tem nada relacionado a como é feito esse pré-cirúrgico. Se é uma conscientização de contração, se é uma estimulação de biofeedback, o que é feito nesse pré-cirúrgico não tem descrito na literatura. O que a gente É. tem é assim, uma possibilidade de se fazer um acompanhamento desse pré-cirúrgico, dando uma conscientização para o que vai ser transformado ali. Mas o que a gente não tem nada descrito, não. Entendi. E quais as queixas dessas mulheres, ô Angélica? Por que isso ocorre? Quais são as queixas mais comuns dessas mulheres? Então, assim que a gente começou, quando eu e Sandra a gente estava começando a pesquisa para a pós-graduação, para o TCC, a princípio a gente imaginou que seriam encontrados muitos casos de incontinência urinária, por conta de ter corte de uretra, de ter uma modificação toda nesse períneo. E na verdade não tem. O índice de incontinência urinária é praticamente, não vou dizer zerado, porque a gente não tem nada assim pesquisado em cima. Mas a queixa maior é a dispareunia, é a dor no ato sexual. Aí a gente vem, ou por conta dessa musculatura, desse canal vaginal não ser devidamente lubrificado, ou por não ser devidamente estimulado. Porque elas têm que fazer num período de até 30 dias uma estimulação que elas vão de um dilatador de um tamanho pequeno, assim, digamos assim, eu tenho até aqui, tem esse dilatador, elas saem com um tamanho desse dilatador e em 30 dias, após a cirurgia, ela já tem que estar usando esse dilatador, que é o maior, de tamanho maior, que é de 14 centímetros. Então, muitas delas abandonam esse tratamento por terem que fazer isso em casa, sozinhas. Entendi. Quanto E muitas, ô Angélica, a gente vê também, na pouca literatura que se tem, né, a gente vê que teve um estudo, se eu não me engano, até um estudo que você referenciou no seu TCC, acho que só tem um, né, inclusive, acho que você sabe me informar melhor, mas que fala de 26% dessas mulheres apresentarem um tecido de granulação dentro desse canal, que é o granuloma, ou seja, que o granuloma ele vai ter o quê? Um corrimento mais sanguinolento, né? E perda, um pouco de perda de sangue no ato sexual em si. E 20% dessas mulheres com questão da dor pélvica crônica, que, na verdade, na dispareunia, né? Uhum. Então, como a gente ainda não tem nada, né? Eu vi algumas perguntas aqui que passaram de pré-operatório, a gente não tem nada de pós, o que tem, o que conseguiu encontrar a Angélica, acho que foi né? Um artigo. Então, a gente tem um campo aí muito aberto aí para pesquisas. A gente pensa na questão da dispareunia mesmo, né, da mulher, mas só que aí trazendo para a mulher transgênero, né, Angélica? Ela Uhum. pode ficar melhor. Na verdade, as pesquisas, os artigos que a gente tem em grande quantidade são artigos médicos relacionando as técnicas cirúrgicas. Dentro dessas técnicas cirúrgicas, eles relatam as comorbidades, né, o que vem o que pode ocorrer. E em questão de artigos de fisioterapia, eu encontrei apenas um artigo que é falado da Universidade de Oregon até,
que eles estão fazendo pesquisa lá, só que eles colocam uma proposta de pré e de pós-operatório, só que eles não dizem o que é e como é feito, quais são as técnicas, não tem assim nada muito evidenciado. Só que o que eles colocam que a fisioterapia atua de forma tão importante que iria reduzir esses quadros de comorbidades, que a gente vê aí os tecidos de granuloma e no caso da dispareunia. E uma coisa também que a gente consegue evitar que aconteça, que seria assim primordial para essas mulheres transgênero, é a estenose vaginal, que estenosasse esse canal vaginal aí. Porque como elas têm que fazer imediatamente após a cirurgia essa dilatação, por conta delas, muitas abandonam isso por conta de dor. E esse canal é fechado. Elas têm que voltar para uma nova cirurgia, que aí acaba sendo uma cirurgia ainda mais complexa do que ela já é, e com risco ainda de vida, porque aí tem que retirar uma parte de tecido de intestino para refazer esse canal. Tem uma pergunta aqui, Angélica. Quanto tempo se faz a dilatação? É para sempre? É quando a mulher não, ela vai fazer por um período assim 3 vezes ao dia, que é um período maior, durante os 30 dias para chegar ao tamanho do canal. Porém, ela não pode deixar de fazer, ela tem que estar fazendo isso para sempre, principalmente quando ela não é uma mulher sexualmente ativa. Porque se ela for sexualmente ativa, ela vai ter essa estimulação. Porque a partir do momento que ela não tem estimulação, esse canal vai se estenosar. Então, o uso do dilatador, ele tem que ser feito ao longo da vida. É. Entendi. Outra pergunta aqui, doutora Fernanda Azevedo. Elas têm vaginismo? Bom, na grande maioria, a gente não consegue se identificar, porque a queixa maior é a dor no ato sexual. Então, elas conseguem ter a penetração. Só que a partir do momento que você tem a dispareunia, se for intensificando isso aí, possivelmente vai chegar a ter um quadro de vaginismo. Porém, nas que a gente conseguiu chegar em pesquisa até agora, a gente não identificou ainda quadro de vaginismo, a gente identificou dispareunia. E em relatos de artigos a gente não tem nada. Então, aí até então não tem como dizer com clareza se tem o vaginismo ou não. Entendi. Outra pergunta aqui interessante, ó, Angélica. As pacientes que optam por não fazer, quer dizer, por fazer a cirurgia, é feita a supressão da testosterona? As pacientes que optam por fazer a cirurgia, é feita a supressão de testosterona? É feito, tanto que essa parte da parte hormonal, na semana que vem eu vou estar com a doutora Amanda Laudier, que ela vai estar explicando toda essa parte de hormonização, como é feito, quem pode, quem não pode. Então, ela vai estar explicando melhor do que eu. Ela tem propriedade específica para estar falando sobre isso. Né? Que aí vai ser mais específico. Continuando aqui na pergunta da testosterona, o doutor Roberto pergunta aqui: e aqueles que fizeram a cirurgia, os testículos são retirados? Caso sim, qual hormônio é aplicado em substitui? Qual hormônio é aplicado que substitui? Vamos lá, é retirado esses testículos? Como é que é feito? Explica para eles. É retirado porque a bolsa escrotal ela faz a formação dos grandes lábios. Aí na parte hormonal, eu sinceramente não sei com propriedade dizer qual é o hormônio específico. Aí a doutora Amanda vai ser mais específica para isso. Porque tanto que o fato aqui é da gente falar da fisioterapia, a atuação da fisioterapia na cirurgia. É muito curioso, as pessoas ficam curiosas, querem entender de fato como é que fica essa mulher, né?
né? Uhum. Como é que fica tudo isso? Como é que é a questão? Porque está tudo envolvido, né? Então, a gente vê nos estudos, os poucos que tem, e até quando você estava construindo a introdução do teu projeto, a gente vê o seguinte, eles não têm a lubrificação natural, justamente por conta disso, né? Porque não Uhum. tem esse hormônio. Então, também por conta disso é importante essa lubrificação com lubrificante, como você falou, que orienta aí o óleo de coco. É importante manter também os dilatadores, né? Uhum. Porque não é uma vagina que foi feita, fica perfeita, né? Quando a gente busca, se Fica. vocês colocarem na internet, buscar aí no Google a cirurgia, né, da mulher transgênero, fica perfeito. Quando eu assisti, eu fiquei assim, falei, caramba, é um E é, milagre, assim, e é uma coisa perfeição assim. mesmo. E a gente a gente teve a oportunidade de tocar, de avaliar, é impressionante. A gente olha assim e fala assim, esse médico é surpreendente, porque conseguir transformar, transformar um pênis, porque ele faz a técnica de inversão peniana, pega a pele do pênis, inverte e faz um canal vaginal. A glande, ele é transformada no clitóris. E essa mulher conseguir chegar ao prazer, óbvio, se ela não tiver quadro de dispareunia, ela sente o prazer normal. A gente fica pensando assim, esse médico é perfeito, porque não rompe inervação ali. Então ele consegue manter toda essa estrutura e essa pessoa ter a relação sexual normal. Então é assim, é muito impressionante. E Você falou é da o que mais. inervação. Você falou da inervação, desculpa, Uhum. Angélica, aí estou vendo aqui a pergunta. Qual nervo passa a inervar a neovagina? É Olha, mantido a inervação do pudendo? Como é que é? aí é porque é tanta informação assim. Mas é mantida a nervação do pudendo, porque tem tanta coisa que é ali retirada, mas eles conseguem manter toda essa questão da inervação. Eu não Entendi, sei, perfeito. em técnica é muita coisa. Entendi. Depois de quanto tempo o canal vaginal está adaptado para o ato sexual? Em alguns estudos, eles colocam que menos de 3 meses elas já podem ir para o ato sexual. Óbvio que elas não conseguem, porque tem a questão daquela dor, da estimulação, mas se elas já estiverem preparadas num período de 3 meses, elas conseguem já o ato sexual. Só que tem a questão dessas cicatrizes aí no local. Aí vai depender de mulher para mulher, né? Não tem como dizer que com certeza essa mulher vai ser preparada para 30 dias, 10 dias. Não tem como a gente dizer isso com certeza. Entendi. A doutora Amanda aqui pergunta assim: se ela tiver relação sexual, ela está livre para a dilatação, ou está livre dos dilatadores? Eu entendi isso. Se ela tiver relação sexual, ou ela tem que manter de qualquer forma os dilatadores. Eu não sei assim se é uma questão de prescrição médica, é, elas manterem pelo menos por um tempo, assim, uma vez na semana, essa dilatação, ou se é delas mesmo com medo daquele canal fechar, porque elas fazem, as que são sexualmente ativas, elas têm a relação sexual, porém elas mantêm, elas continuam com a dilatação. Elas continuam mantendo Entendi, essa dilatação. entendi. E no pós-operatório, Angélica, estou seguindo aqui, que tem muitas perguntas, eu peço desculpas se eu não consegui ler todas, mas eu estou aqui tentando seguir todos que estão aqui, tá? Então, assim, ó, no pós-operatório, depois de secar os pontos, essa dor diminui? Na dilatação fica mais fácil? Essa dor diminui depois de secar os pontos? Na dilatação fica mais fácil? Como é que é? Então, aí a gente, dá até pra gente imaginar essa parte, porque assim,
a gente tem cicatrizes ali. Cicatriz, ela vai enrijecendo tem tecido colágeno ali, vai enrijecendo essa parte. Aí a gente imagina é, abrir esse canal ainda mais, porque ele tem que ser dilatado, ele tem que ser estirado. Então, aí é que está o momento que a mulher passa a desistir dessa dilatação. Não é que ela não quer aquela sua vagina normal, funcional. É porque é difícil para ela pegar e ela se estimular. Porque a partir do momento que se tem dor, porque cicatriz a gente tem que ir rompendo. Por isso que o fato da fisioterapia aí é o que ajuda essa questão. Que a gente vai conseguir não deixar que as cicatrizes impeçam essa dilatação desse tecido. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Tem várias perguntas, né? Mas vamos lá. Na realidade, a profundidade está relacionada ao tamanho do pênis e pele? É isso? O pênis que ela tinha, que foi transformado na vagina. Essa profundidade está relacionada a esse tamanho de pênis? Não, em algumas situações é proposto um tamanho para essa neovagina. E em alguns casos é feito até um enxerto para poder se chegar a essa profundidade. O que acontece é que depois dessa cicatrização pode ser que esse tamanho reduza. Então, o importante de se fazer a dilatação é para manter o aumento desse tamanho. Porque, em média, a vagina normal é 14,5 centímetros, né, de profundidade. Só que a gente tem ali a elasticidade desse tecido. O que a gente não sabe ainda é que se vai haver, se ela não fizer, se ela não tiver estimulação, se ela não tiver ato sexual, se esse tecido também vai se distender como uma vagina cis, né, que a gente chama de cis. Se isso vai ocorrer também ou não. Então, por isso, tem muitas pesquisas para serem feitas aí e buscar essa. Porque da cirurgia, a gente. Não é? Da cirurgia, a gente sabe que a parte médica, eles têm, assim, tem as técnicas que são padrão ouro, que eles colocaram até agora, que a diversão peniana, né? Que dá menos problema, menor risco para a pessoa. Porém, tem outras técnicas também que geram até um pouco de lubrificação natural, mas é muita coisa ainda para se pesquisar dentro desse meio. Entendi. Outra pergunta aqui. A dispareunia, ela pode ser tratada ou terá que se conviver com ela? Pelo que a gente vê, ela é tratada, né? Pode. Quando a fisioterapia entra, a gente tem um sucesso aí muito grande. Que muito, bom, né? Tanto que a gente, de todos os artigos que eu tive que direcionar, foram artigos para mulher cis, né? Mulher com sexo biológico feminino. E a gente vê que os tratamentos da fisioterapia na dispareunia são excelentes resultados. Então, aí a gente transportar para esse universo, a gente vai ter resultado também. E o que você fez naquele estudo de caso também, né? Que você e a Sandra fizeram inicialmente, também deu super certo, né? E você lembra mais ou menos quantos atendimentos vocês fizeram e obteve esse resultado? Como é que foi isso? A gente fez. A gente estava com um caso muito interessante até há pouco acontecer a pandemia, que a mulher ela estava com 2 meses de pós-cirúrgico, então a gente conseguia sentir as cicatrizes todas dela e ela relatava assim que ela ia para fisioterapia e depois ela conseguia fazer estimulação com mais facilidade em casa. Excelente.
Então, nisso a gente vê o quanto que a fisioterapia ali é importante. Porque mesmo que não seja feito como a gente faz no consultório, 2 ou 3 vezes na semana, a gente faz uma vez só lá no hospital, mas elas conseguem dar continuidade em casa. Então lá a gente conseguimos avaliar uma média de, acho que foram 6 ou 7 avaliações. Iniciamos em tratamento umas 3 e o que a gente levou de estudo de caso, que foi até o final, a gente teve um resultado muito interessante com ela, porque foram poucas sessões. E ela relatou um grau de melhora muito boa. Então, o resultado foi bem rápido, né? Isso aí é importante, porque essa questão da atuação da fisioterapia vai garantir para essas mulheres aí uma vida sexual saudável, né? Sem dores, que é o que elas querem, o que eles estão buscando, né? Então, de fato, a fisioterapia entra com uma atuação importantíssima para essas mulheres. E estou vendo aqui a outra pergunta, Angélica. Quanto tempo de pós-operatório que começa o processo de dilatação? É imediatamente após? Como é que funciona? Elas têm, algumas têm alta com 7 dias e após essa alta já começa o processo de dilatação em casa. Ou seja, algumas têm com 10 dias, aí já começa o processo de dilatação. Então tem que ser, saindo do hospital, já começar o processo de dilatação. Porque em 30 dias elas têm que estar no último dilatador. Então, Entendi. essa que é a dificuldade maior. Tem uma pergunta aqui. Podemos usar o laser para ajudar? Eu estava aguardando essa pergunta. Porque agora você está falando muito de laser, né? E com certeza, né, Angélica? O laser é excelente. Anti-inflamatório, ajuda, trabalha na dor, né? Faz o relaxamento da musculatura. Cicatrização. Então a gente tem assim, a gente tem uma gama de coisas para utilizar que a gente vai ter que definir o que a gente vai estar utilizando melhor, de melhor forma, para que essa neovagina seja não só esteticamente, mas ela tem que ser funcional. Então a gente vai buscar aí dentro da pesquisa, porque a gente tem que encontrar uma forma rápida, né? Acho que o laser também entra aí como uma terapia muito rápida. A gente tem muitos resultados com as mulheres com dispareunia, as mulheres cis com dispareunia. Então não vejo por que a gente não atuar também com o laser nas mulheres trans. Tem até uma pergunta aqui. Se fizer termoterapia, laser, massagear e dilatadores, teria algum resultado para diminuir essa dispareunia? Eu acho, na verdade, é o seguinte, a gente ainda não tem nenhum protocolo determinado, né? Porque não se tem, como a Angélica acabou de falar, ela encontrou um artigo na fisioterapia e nesse artigo, infelizmente, a gente não tinha as intervenções descritas, que é um problema que a gente encontra muito grande. Na maioria dos artigos que a gente baixa, às vezes é um tema super importante como este, um tema relevante, né? E que na conclusão do artigo diz que deu certo, que foi tudo bem, mas quando a gente chega lá na parte de materiais e método, que a gente vai buscar a intervenção, como é que foi feita, quantas vezes na semana, tempo total, né? Todos os parâmetros, a gente não encontra. Então, como é que a gente vai reproduzir, né? Porque o artigo científico, para a gente, é justamente para nos ajudar na prática clínica, para que a gente possa reproduzir e ter sucesso com os pacientes. A ideia é essa. E aí a gente encontra esse artigo que ajudaria muito, né, Angélica? E quando foi ler, não tinha as intervenções descritas. Então, a gente fica a gente ainda não tem um protocolo, então a ideia da doutora Angélica é essa mesmo. Ela está elaborando aí, estamos juntos aí num projeto do mestrado dela, para ela poder testar, né, algumas intervenções da fisioterapia, mas
Nós, fisioterapeutas, obviamente aqui na live tem pessoas que não são, que estão assistindo, né? Mas nós, fisioterapeutas, a gente conhece os nossos equipamentos, né? O que a gente pode entrar com a intervenção, por exemplo, o laser, eu acho que é excelente, né? Uhum, Assim como a massagem, enfim, a gente tem muitas técnicas, muitos equipamentos, só que a gente vai ter que eleger, né? Quais serão para testar inicialmente. Ou seja, a gente tem aí um campo de pesquisa maravilhoso, né, para uhum, poder testar diversas intervenções que nós temos, excelentes aí, e na busca, eu acredito que todas essas questões que estão sendo colocadas até nas perguntas, o laser, massagear, termodilatador, enfim, tudo isso tem um objetivo comum para a dispareunia, né? Que é o relaxamento, que é a supressão da uhum. dor. Só que a gente precisa descobrir, dentro de um protocolo em que a gente, obviamente, vai associar essas técnicas, qual é o protocolo, né? Qual é que vai trazer resultado mais rápido. Porque a gente Uhum. tem que ter eficiência e eficácia Eficaz. juntinho andando, né? Então, a eficácia deu certo, dá certo. E a Uhum. eficiência, que seja rápido. Porque para a gente, eu vejo assim, né? Para a fisioterapia, é importante que a gente consiga resolver a questão o mais rápido possível, né? Para o paciente também, obviamente, importantíssimo. Então, tem muita coisa aí para se testar. É um mundo de intervenções que nós temos, né? E que a gente pode estar utilizando aí. Angélica, vamos lá. Ah. Depois, mais uma pergunta. Depois que passa a cicatrização no decorrer da relação com o uso de lubrificante, tem prazer, sensibilidade, orgasmo? Tem. Tem. Se não houver quadro de dor, que aí é normal dentro até da mulher cis, se não houver dor, elas têm prazer normal. Tanto que eu avaliei uma mulher trans operada, a técnica dela não era da inversão peniana, foi uma outra técnica. E aí a gente conversando, ela não tinha quadro de dispareunia. A gente avaliou porque a gente estava começando lá no IED e ela falou: não, eu não tenho problema nenhum, eu posso ir para vocês começarem, para vocês começarem a entender melhor. E ela, a gente conversando, ela relatando o prazer dela, porque além do prazer de estar vivendo no corpo dela como ela sempre quis estar, ainda tem o prazer sexual. Então, isso também, porque a gente sabe que prazer também está muito ligado ao psicológico. Então, para Entendi. algumas ali, não vão gerar prazer, porque alguma coisa deu assim no psicológico também não está satisfatório. Mas em relação à funcionalidade geral da neovagina, sim, tem prazer. Entendi. Então, o orgasmo ela tem normalmente, né? Normal. Sem dor, obviamente, né? É. Ela terá. Ok. Vamos lá, Angélica. Então, a gente já falou de tanta coisa aí, né? Então, conta pra gente, pra você, qual a atuação da fisioterapia aí nesse pós-operatório? Então, Como é que a fisioterapia está atuando? Como é que você está trabalhando com essas mulheres? Qual é a atuação da fisioterapia? E explica pra gente mais ou menos as suas ideias. Aí, na verdade, suas ideias não, o que você tem feito, né? Porque você trabalha com esse público. a princípio a gente tem feito muito a questão da massagem perineal mesmo, por conta das cicatrizes ali. É, o uso do dilatador. Uma coisa muito importante também que a gente tem feito, que acho que não sei se o médico cirurgião chega a fazer isso com essas mulheres, é passar a conscientização dessa musculatura. Porque elas saem de um períneo, de uma musculatura perineal masculina para uma musculatura perineal feminina. Então elas têm que também se adaptar a essa condição.
Então, o que a gente tem feito, eu e a Sandra, a gente tem colocado essa conscientização corporal nessas mulheres, trabalhado com os dilatadores, junto com elas ali, e a intenção agora é da gente começar a investir também exercícios perineais, né, de contração e relaxamento, que também é uma dificuldade, a gente começar a atuar com o biofeedback, acho que vai ajudar muito ali na questão da conscientização dessa musculatura. Entendi. Quando vocês fazem o toque nessas mulheres vaginal, ela tem uma contração adequada? Você percebe que essa contração, ela tem uma contração igual ou parecida com uma mulher biológica, vamos dizer, né? Como é que é essa contração quando você faz o toque? A primeira avaliação que eu fiz foi até essa busca se essa contração seria igual, deficiente, ou se ela seria fraca. Aí a primeira avaliação foi assim, surpreendente, porque ela tem uma contração muito grande, é uma contração assim, de um períneo muito resistente. Pode ser até, que a gente, pensamento também, a gente ver se essa dispareunia está vindo também por conta dessa contração muito intensa, se esse relaxamento está adequado. Porque pode ter uma tensão muscular uma ali, tensão né? muscular muito grande, porque é uma contração muito forte. Entendi. De fato, pode haver alguma relação por conta dessa tensão, dessa musculatura pélvica aí, né? E aí o biofeedback seria excelente, a eletromiografia aí para poder estar visualizando como é que está aí esse tônus dessa musculatura, né? Esse Eu não relaxamento está sei sendo também adequado. se seria interessante, aí tem N ideias assim para se pesquisar, o pré-cirúrgico, né, de muitas delas ali. Trabalhar com pré-cirúrgico e avaliar se tem alguma comorbidade, se não tem, para ver se depois, em alguns artigos, até nesse artigo que eu encontrei, eles fazem o pré e o pós, eles só não dizem como que foi feito. Mas Essa é a questão, né? É que a gente não sabe como é como que foi foi feito. feito. Mas eles Isso aí avaliaram pré e pós, só que a gente não sabe como que foi feito isso, e aí é que fica, a gente tem que trabalhar em cima de artigos que são feitos para mulheres cis. entendi. Então, a gente falou da fisioterapia, falou das mulheres trans, mas explica pra gente aonde é que você faz esse trabalho, é aqui no Rio de Janeiro, né? Que hospital é esse? Como é que funciona? Como é que é desenvolvido esse trabalho lá dentro? Bom, o hospital é no Mancovo Filho, é o IED. Ele tem o setor de disforia de gênero, que é comandado pela doutora Karen Maca e pela doutora Amanda Laudier, que são as endocrinologistas lá. Tem o setor de psiquiatria, psicologia também lá. Eu estou com a Sandra Ferreira, às quartas-feiras, né, depois que passar essa pandemia toda, a gente retorna, às quartas-feiras, a gente fica na sala no ambulatório de ginecologia lá. Sendo que a gente lá, o que a gente tem recebido são das médicas endócrinos que fazem as consultas. Porém, a gente também aceita, porque o contato não é marcado direto com o hospital. Então, quem souber de alguma mulher trans que queira fazer o tratamento, é só entrar em contato comigo ou com a doutora Sandra, que a gente vai conseguir colocar essas meninas para tratamento. Porque a gente está em pesquisa, o que a gente quer é que a fisioterapia entre nesse meio para estar ajudando. Então, se a gente pode colocar um maior número de pessoas em tratamento, a gente consegue fazer. A gente pode até fazer dentro do nosso consultório também. Mas, a princípio, em pesquisa, a gente está lá no IED, que é no Rio.
Entendi. Vamos lá. Tô olhando aqui, tô paradinha aqui Tem olhando as muitas. perguntas. É, eu peço desculpa mais uma vez, porque são muitas, e se eu não conseguir, se a gente não conseguir responder todas aqui, eu peço a vocês que enviem no direct, né? Pode ser no direct da Angélica, pode ser no meu direct, para a gente poder responder, tá? Então vamos lá. Tem muitas Para mim mulheres aqui trans que procuram assistência fisioterapêutica? agora a gente está com uma procura um pouquinho até maior, porque até então não tinha esse conhecimento, nem para a fisioterapia e nem para os médicos que fazem as cirurgias. Tanto que os médicos, eu não sei como que eles fazem, se eles encaminham para algum fisioterapeuta particular deles, mas a princípio elas não conheciam, a gente tem que fazer, a gente teve que explicar na hora de montar o projeto também, explicar como que seria feito, o que a fisioterapia faz, que até na colocação dos termos técnicos da fisioterapia, a gente não se fazia entender o que era essa atuação e para que se fazia isso. Só que aí a gente consegue captar essas mulheres com quadros de dor, até para dar orientação, para não estenosar esse canal, para que elas não tenham que voltar para a cirurgia. Entendi. Angélica, quais as diferenças percebidas na alteração do assoalho pélvico masculino para o feminino? Aí continua aqui, quais as alterações de conscientização percebidas na avaliação? Acho que parece muito com aquela pergunta que eu te fiz, no toque vaginal, o que que você percebe? Então, quais são essas alterações? O masculino é difícil porque se a gente for pensar em intracavitário, masculino a gente faz toque anal, né? E a gente está falando Anal. aqui da questão vaginal, né? Mas em relação, assim, num todo, a parte perineal, qual é essa diferença? O que você percebe, né, nessa De, avaliação? em termos de força, porque se for em Em termos de termos, força, ele pergunta quais as diferenças e pergunta em relação à conscientização percebida na avaliação. O que você percebe nessa avaliação? Aí pode dizer o que você percebe aí no modo geral. então, a gente não tem assim uma percepção de tanta diferença, a diferença assim, de lubrificação, a gente percebe, de parede vaginal é muito próxima da parede vaginal da mulher cis, então a gente não tem essa grande diferença assim. A força que é diferente, porque a força da contração de uma mulher cis, ela tem influências ali, porque tem a musculatura perineal feminina, ela é hormônio dependente de estrogênio. Então, a masculina não. Então, a gente tem essa diferença. Aí vai depender de padrão de idade. Se a mulher, quanto mais passou de 30 anos, a gente percebe que a musculatura ela tem um pouquinho mais de flacidez ou perde um pouquinho mais de força. Na musculatura, no mesmo padrão de idade da musculatura de uma mulher trans, não tem essa diferença. A gente vê que a força continua bem, bem ativa. Ok. Angélica, tá faltando apenas, aqui no meu relógio, né? 5 minutos. Nossa, já? Já, passa rápido, né? Eu vou já agradecendo a todos e repito, peço desculpas se eu não conseguir responder a todos aí, a todas as perguntas. Então, quem quiser, pode enviar pelo direct, ou da doutora Angélica Leite, ou no meu, para a gente responder, tá? Aqui eu tentei ler o máximo que eu pude passar para a Angélica responder, tá? Angélica, muitíssimo obrigada. Mais uma vez eu quero dizer que para mim é uma honra estar participando aí do seu projeto. Vai ter muito sucesso esse projeto, né? Porque é um assunto muito relevante. Essas pessoas, essas mulheres merecem essa atenção. E mais uma abertura aí, um campo para fisioterapia pélvica, com os nossos excelentes atendimentos e trabalhos a todas as fisioterapeutas pélvicas que estão aí presentes.
Um forte abraço para vocês aí. Eu espero que a gente tenha contribuído para todos, tanto para os fisioterapeutas quanto para quem não são fisioterapeutas e estão aqui com a gente. E, Angélica, parabéns. Vamos terminar para a Obrigada. gente conseguir encerrar aqui e salvar essa live, tá? Ah, é. Eu que agradeço. Olha, fiquei muito feliz com o convite. É uma honra para a gente tê-la como profissional, né? E para mim, então, enorme como orientadora, tá? E eu estou à Obrigada. disposição sempre. Quero lembrar só que semana que vem, na sexta-feira, às 18 horas, eu vou estar com a doutora Amanda Laudier, que é endocrinologista, tá? Muito Ótimo, vai obrigada. ser ótimo. Que aí vai esclarecer as questões hormonais, que são muito Isso. importantes aí no caso das mulheres transgêneros, ok? Gente, obrigada, boa noite a todos e até a próxima, tá? Um Obrigada. abraço.